Deus, Ele fala conosco através da sua santa e bendita palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus. Então, o que é lido e explicado como mensagem, ela vem diretamente de Deus. Somos apenas instrumentos para isso. Então, creia que aquilo que você vai ouvir é de Deus, é instrumento de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ou ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. Você tem andado ansioso, preocupado, aflito, pensativo com o que vai suprir a sua vida, a sua família? São coisas que realmente trazem imensa preocupação para nós que temos responsabilidades. Talvez você esteja ansioso quanto à sua saúde, quanto a um laudo médico, quanto a alguma observação a respeito da sua vida, né? Até mesmo da sua conduta, do seu caráter, da sua personalidade. Você está ansioso por uma prova que vai fazer, por uma resposta que tem que dar ou que tem que receber. Você talvez esteja ansioso ou preocupado, né, com um emprego que tem que arrumar, com uma renda que tem que obter para poder sustentar a sua casa, a sua família. Todos nós temos vários motivos para nos preocupar. Motivos é o que não faltam. E o Senhor Jesus não estava alheio a isso. Olha que o contexto aqui é de que Jesus havia chamado pessoas para seguirem Ele, literalmente seguir, né? Hoje a gente não larga tudo que a gente tem para poder seguir Jesus. A gente pode continuar com o nosso emprego, a gente pode continuar com a nossa profissão, a gente pode continuar estudando na mesma escola, a gente pode continuar seguindo em várias áreas da nossa vida comum. Mas os discípulos da época de Jesus, eles abandonavam tudo. Aqueles que eram pescadores deixavam as redes, ou seja, deixavam a sua profissão para seguir Jesus. Aqueles que eram cobradores de impostos, eles deixavam então as bancas e deixavam as suas rendas para poder seguir a Jesus. Aqueles que tinham uma empresa, até mesmo na área da pescaria, aqueles que tinham algum negócio de sustento para as suas famílias, eles abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Com isso, a preocupação de sustento, claro, poderia vir,
a preocupação de como eles estariam ali, poderia vir. Pedro, por exemplo, em algum momento, bem no início do chamado dele, ele levou Jesus até sua casa e sua sogra estava doente. A sua sogra era quem poderia fazer certa companhia, né, para os seus filhos e também para sua esposa, em um momento que porventura ele não pudesse levar a esposa, porque em outros momentos há registros, né, de que Pedro levava a sua esposa. Quando Paulo diz, por acaso só Pedro tem o privilégio, né, de levar a sua esposa nas viagens missionárias. Mas a sogra às vezes ajudava, a mãe ajudava, né, nas tarefas de casa e na criação dos filhos. Mas vinha certamente a preocupação: como que vai ficar minha família? Qual o sustento? Como que vai ficar a saúde deles? Como que vai ficar a alimentação deles, a vestimenta deles, o calçado deles, a educação deles, né? Então essas coisas, elas vêm como um ataque feroz à nossa tranquilidade, à nossa paz de espírito. E essas coisas vêm causando preocupação. E até que essa preocupação gere em você um despertamento para você trabalhar, para você ter meios para poder suprir essas necessidades, porque é Deus que dá também a saúde para você trabalhar, para você angariar recursos para o seu sustento, para cuidar da sua saúde, para cuidar da educação dos seus filhos e tudo mais. É Deus quem dá. Então, quando isso vem essa preocupação vem até a sua vida, ela é, até certo ponto, normal e até boa, saudável, para que você não fique acomodado. A Bíblia diz também que para olharmos para as formigas, né, que são trabalhadoras, que trabalham no verão para poder, no inverno, que é impossível de elas trabalharem e terem alimento, elas, ao armazenarem o alimento, terem com o que comer. Mas, às vezes, as coisas fogem do seu controle, não é verdade? Às vezes você fica ansioso porque realmente não conseguiu aquele emprego que você almejava. Você não conseguiu aquele salário que você realmente precisa para sustento familiar. Você não conseguiu sequer um medicamento para tratar da sua saúde. Você às vezes ficou doente, ou o seu cônjuge, ou o seu filho, ou o seu pai, ou alguém da família, ou alguém querido, que de repente aquilo está lhe deixando ansioso, preocupado. Talvez um diagnóstico médico, né, lhe deixou ansioso, preocupado. E o que isso vai afetar a sua alma, afetar o seu psique, o seu psicológico? Deus, esse Jesus que conhece o profundo do nosso psique, o profundo do nosso psicológico, do nosso emocional, o profundo da nossa alma, Ele sabe também das nossas reais preocupações. Porque essas preocupações, embora elas tenham um limite, quando elas ultrapassam esse limite, já é pecado. Por que é pecado? Não digo isso para tornar mais um peso nas suas costas, porque eu quero que você ouça até o final, para que isso não seja mais um peso, mais uma preocupação para você, mais um sentimento de culpa para você, você que já está ansioso e deprimido. O que eu digo é que você que está recebendo esta mensagem hoje, é de que você tem a oportunidade de saber que a ansiedade é uma desconfiança de Deus, do suprimento de Deus. E é isso que Jesus está tentando mostrar para os discípulos. E Jesus aponta para os pássaros: está vendo esses pássaros? Pois não tem quem cuide deles, mas eu cuido. Eu dou alimento para eles todos os dias. E porventura vocês não valem mais do que eles? Veja essa flor aqui, veja essa planta. Ela agora de manhã ela existe, à tarde ela já está murcha, já não existirá mais. Mas nem mesmo Salomão, o rei mais rico, mais sábio, mais pomposo de todos os reinos, se vestiu como esta flor, de forma tão bela e tão rica. E Deus não cuida mais do ser humano do que de uma flor e do animal, de um pássaro? Claro que sim. O ser humano, por mais que ele seja pecador, miserável, que ele não mereça a graça de Deus, Deus ele dispensa da sua graça comum e da sua graça especial sobre o pecador, sobre a pessoa. A graça comum é quando Deus assiste as pessoas, suprindo-lhes as necessidades, até mesmo se ele não segue a ele. Até mesmo se essa pessoa ainda não
ama a Cristo, ainda está rebelde contra Cristo. Quanto mais quando ele recebe a graça especial, a graça da salvação, quando ele pode receber a bênção de ser salvo, de ser redimido por Cristo Jesus. E se você tem recebido apenas dessa graça comum de Deus, Deus pode te dar algo muito maior. Deus não vai te suprir apenas de um fruto da árvore desta terra. Deus não vai te suprir apenas de um grão que nasceu desta terra. Seja arroz, seja o milho, seja o feijão, seja qualquer coisa que está te alimentando. Deus não vai te dar apenas da carne dos animais para te alimentar. Deus não vai te dar apenas de um tratamento ou de um remédio para curar a tua doença. Mas Ele vai te dar vida eterna. Ele vai te dar um lugar chamado céu que incomparavelmente é melhor do que qualquer coisa desta terra. Se existem coisas boas e deliciosas dessa terra, imagine isso multiplicado milhões e milhões de vezes, que é o céu, a intensidade da eternidade. O que Jesus está querendo fazer aqui é tirar os olhos daqueles discípulos das coisas materiais, das necessidades que eles têm ao seu redor e focarem em Cristo, nele mesmo. Porque quanto mais temos de Cristo, menos teremos preocupações. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele pode viver sem e viver com muito. Com muita comida, com muita roupa, com muito suprimento, ou sem nada desse suprimento. Ou seja, ele estaria contente tendo ou não tendo. É este que é o poder do Evangelho. Ele nos ensina a crer em Jesus e a confiar em Jesus, tendo o suficiente, tendo até mesmo o abundante, e mesmo quando não tem nada. Foi isso também que Abacuque aprendeu. Abacuque aprendeu a depender de Deus, a viver pela fé a cada dia. O justo viverá pela fé. Ou seja, em crer em Jesus, em não ter ansiedade com as circunstâncias, com o mundo desmoronando ao seu redor, com as paredes lhe apertando, parece que cada dia o quarto está mais pequeno, está lhe apertando cada vez mais, mas mesmo assim ele prefere estar naquele quarto escuro e frio, do que sair e ver que o mundo lá fora é muito diferente daquilo que está apreendendo a sua mente, que está angustiando o seu coração. Se você está ansioso, preocupado, entregue sua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Deposite sua fé, deposite sua esperança, deposite aquilo que você é, aquilo que você tem diante de Deus, diante de Cristo Jesus. Ele lhe abençoará. Ele lhe dará a verdadeira confiança, plena confiança, que embora as circunstâncias não estejam boas, ou estejam boas, você ainda confiará nele plenamente, de que a sua satisfação está nele, e não nas circunstâncias. Quero orar por você, você que anda angustiado e aflito. Quero depositar a sua vida diante do Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por todas as pessoas que se encontram adoentadas, que se encontram aflitas, que se encontram desconfiadas do Senhor. Pai, fortalece-lhes a fé, que estas pessoas confiem plenamente na Tua palavra, nas Tuas promessas, de que o Senhor cuida, de que o Senhor está presente. A Tua palavra é: não vos inquieteis. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Então, ó Deus, nós que porventura podemos em algum momento, por causa das pressões da vida, desconfiarmos do Senhor, Pai, renova a nossa confiança em Ti, renova a nossa confiança na pessoa de Cristo, na obra de Cristo,
a nosso favor, no amor, no cuidado que o Senhor tem, não somente para com os pássaros e para com as plantas, a tua criação, mas para conosco mesmo, despejando da sua graça comum e muito mais ainda da sua graça especial. Isso nos fará, ó Deus, render glórias a Ti, Te servir, Te buscar em primeiro lugar o Teu reino. E estas coisas certamente virão como consequência, porque nos preocupamos primeiro em buscar o Senhor e o Teu reino. Assim nós te louvamos agradecidos, em nome e para a glória do nosso Salvador e que tira toda a inquietação de nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.